Oi, como pedido por uma de vocês, hoje eu venho falar como que vai funcionar esse Trello, que é um benefício que eu sempre entrego para todos os clientes e todos os que possuem o estratégia visual com viés. O nosso querido relatório que começa tudo com ele para ter um norteamento, um direcionamento de marca. Então, como é que funciona esse Trello? Porque imagino que não muitas de vocês ou algumas de vocês não sejam tão habituadas com essa ferramenta, mas eu garanto que ela é uma ferramenta sensacional, que é o Trello. Então você consegue se planejar, se organizar de uma forma muito mais efetiva. Depois que eu comecei a utilizar ele, eu consegui realmente me trazer muito mais produtiva e colocar no mundo os projetos e as ações que eu tinha mais direcionamento. Então tá, como é que vai funcionar esse Trello específico, que é o quadro de conteúdo? Esse quadro de conteúdo, vamos diminuir aqui, tem algumas listas. E como é que funciona? Aqui tem os acessos facilitados. Então aqui vão ficar algumas informações importantes. Então a primeira coisa que você vai fazer é não editar esse quadro específico, que esse é o modelo. Você vai vir aqui e você vai criar uma cópia do seu quadro na sua área de membros. Então, você escolhe a área de membros e é isso aí. Aqui você vai colocar os atributos da identidade visual. Então, você pode pegar o seu relatório que foi desenvolvido e colocar direto aqui para você conseguir ter fácil acesso a todas as informações e conseguir, conforme você for produzindo conteúdo, você vai ter esse direcionamento visual do como você vai produzir. Tá? Então, aqui recomendo você colocar o PDF do Estratégia Visual. Aqui você vai colocar um link para quando você fazer um ensaio fotográfico, você tirar suas fotos, porque é muito comum quando a gente começa a produzir conteúdo, nós irmos lá e tirarmos fotos dentro de casa ou com experts. Não importa. Se você tirou fotos, se você tem fotos suas hoje, coloque aqui, porque daí isso vai trazer um pouco mais de humanização e você vai utilizar na sua produção de conteúdo. É muito bom. Então aqui eu já deixei o card para você colocar o link das suas fotos. Aqui na mina de ouro, para que serve isso aqui? É o despejo. Você vai literalmente, saí, fui para um lugar, conversei com um amigo, tomei um banho, não importa onde, eu tive uma ideia de um conteúdo para as minhas mídias sociais. Então você vai aqui e escreve, só despeje a sua ideia, para não perder. Então, isso é por isso que é mina de ouro. Então, tudo que você vai fazer aqui sobre rituais e quadros, você vai colocar o que você tem. Eu recomendo você ter sempre uma coisa fixa que você vai fazer. Hoje é segunda-feira, então eu faço isso. Por exemplo, como assim? Segunda-feira, vamos supor que é o dia de você dar uma motivada, dia de motivação nos stories. Então, você vai colocar aqui, segunda, dessa forma, dia de motivação. Perfeito. E o que ação você pode fazer nos stories para motivar a sua audiência? Então, você pode colocar, começar o dia com uma música, bem positiva, uma frase de inspiração, mostrar os bastidores do seu trabalho, como você organiza para a semana. Então aqui são algumas ideias do que você pode fazer no Stories a diferença dessa lista para qualquer outra lista é que essa é constante. Então toda segunda você vai consistentemente utilizar
para fazer essas ações. Isso vai gerar a cultura da sua marca. Então as pessoas vão, depois de um tempo, elas vão esperar que você faça esse tipo de ação. Depois de 1 mês, 2 meses, fazendo as mesmas coisas, as pessoas meio que esperam, porque fica habitual. Segunda-feira é o dia de motivação, então eu vou naquele perfil. Então eu recomendo você criar um card aqui para todos os dias da semana. Domingo e sábado fica a seu critério se você vai produzir conteúdo ou não, se você vai tirar e não quer produzir muita coisa. Então, caso você queira de 7 dias, caso você queira de 5 dias, isso fica a seu critério, não tem regra. O Instagram é seu e os objetivos e as metas são suas. E esses são os rituais do seu perfil, coisas que, como o próprio nome já diz, coisas que se repetem constantemente. O que diz aqui sobre quadros? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui. Vou colocar aqui para o último. Aqui. E aqui são quadros. O que são quadros? Os quadros são um tipo de conteúdo que se repete com uma certa regularização. Então, não precisa ser semanalmente, religiosamente, todo dia como um ritual. Mas são coisas que se repetem. Então, o que é muito comum? As pessoas terem séries de Reels, por exemplo. Analisando marcas. Vamos colocar assim. Então, a pessoa consegue fazer um ritual de analisando. Vou mostrar aqui um exemplo de uma pessoa que tem um ritual. A Lori Haynes, que é uma infoprodutora e que ficou muito conhecida por conta das mídias sociais e tudo mais, ela tem uma postagem em carrossel que frequentemente ela faz como o que um personagem na verdade, como seria o perfil do Instagram de um personagem fictício. Então, isso aqui é um quadro que ela constantemente repete, deu muito certo, e ela se repete de vez em quando para gerar algum impacto no perfil dela. Então, normalmente, um quadro é um conteúdo que deu muito certo no seu perfil. É algo que realmente gerou um engajamento alto, as pessoas realmente curtiram, e você pode remodelar ele várias vezes de diferentes formas para que tenha esse gancho, para que tenha essa constância e as pessoas fiquem esperando por esse tipo de conteúdo. Então, séries servem para isso. Então, você pode ter séries de Reels, você pode ter séries de carrossel, como o exemplo abaixo. Você pode ter um de post único, de vídeos, de live. Live tira dúvida também é muito comum ter. Então, por exemplo, toda última quinta do mês fazer uma live para tirar dúvidas sobre o mês para os clientes, sei lá. Isso é um tipo de quadro que poderia ter e que não necessariamente foi algo que deu realmente retorno, teve essa validação, mas que é um teste que você vai aplicar. Então, não precisa necessariamente já ter esse resultado. Se você está começando do zero, você pode fazer alguns testes. Então, aqui são algumas ideias de tipos de quadro que você pode ter. Aqui vai ficar o post semanal. Então, vamos supor... Então, ok, agora eu já tenho todos os meus rituais, eu tenho os meus quadros definidos, já tenho a minha lista de ideias. Então, agora chegou o dia de eu planejar o conteúdo para a semana, pro mês. Vamos supor que você queira pro mês, então. Então, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai programar dessa forma. Ok, no dia tal, eu quero fazer um post 1 que vai aumentar minha autoridade. Daí você consegue colocar a headline, você consegue dividir, se for um carrossel, dessa forma. Depois eu quero um conteúdo, eu quero antecipar, eu quero um conteúdo de viral, de atração, de entretenimento. Eu quero fazer depois um conteúdo de quebra de objeção, eu quero fazer um conteúdo de nutrição mesmo, de conteúdo em si. Então, você consegue segmentar dessa forma. E lembrando que depois de fazer isso, colocar toda a cópia aqui dentro, você vai escolher um dia para cada um. Porque
é importante você se comprometer a desenvolver aquilo para uma data específica. Ok, feito isso, desenvolvi todas as cópias de todos os posts e coloquei uma data. Eu pego o post e vou agora desenvolver a arte, o design. Então, se for um carrossel, você vai fazer as 7 às 8 peças gráficas. Então, capa, lâmina 1, lâmina 2, 3 e o CTA por fim. Fez isso, você vai colocar aqui para posts programados. Então, eles estão prontos, só esperando para ser publicados. Então, vou lá, utilizei a plataforma da Meta ou fui no próprio Instagram e deixei tudo programado, perfeito. Agora chegou o dia. O Instagram foi lá e liberou. Está liberado, as pessoas começaram a curtir. Então, você coloca aqui, muito bem, concluído. Ele já está, então, publicado, as pessoas já estão engajando, você já já entrou no seu próprio Instagram, comentou algumas postagens, deu likes para dar aquela motivada, aquele engajamento. Vamos supor que no segundo você foi isso, deu prontinho. Tem 2 perfis aqui que já foram, 2 posts que já teve sua vida útil e já teve engajamento. O que você vai fazer? Você pode fazer isso no final de toda semana, eu recomendo. Você vai pegar esses posts e vai otimizar para outras mídias. Ok, então esse post foi um carrossel para o Instagram, mas de que forma e ele deu muito certo, de que forma eu poderia reutilizar ele para esse mesmo conteúdo para trazer mais pessoas sem que eu precise ficar criando toda hora? Então, você pode criar uma sequência nos stories, você pode criar um vídeo, você pode criar um tema de uma live um pouco mais aprofundada, você pode criar no Pinterest, você pode criar um assunto no Twitter, no X agora, você pode criar um vídeo no YouTube, você pode criar um vídeo no TikTok, pode criar em diferentes outras redes para tentar reutilizar. Ou você pode se aprofundar e colocar um canal só para o seu perfil, criar uma newsletter em cima. Então, tem infinidades de outros formatos que você pode reutilizar esse mesmo conteúdo que deu certo ou que não deu certo, mas você acha que vai dar mais certo em outro tipo de mídia, também acontece. Às vezes você não escolheu a mídia mais adequada de primeiro momento para aquele tipo de conteúdo, mas se o conteúdo realmente é muito bom, você pode testar para conversar com outros tipos de pessoas, porque existem níveis de pessoas. Existe um nível de pessoa que não está preparado para comprar, existe um nível de pessoa que já está preparado para comprar, o tipo de pessoa que não te conhece, que nem sabe que tem um problema que pode ser resolvido, que já sabe que tem um problema, mas não sabe que você entrega. Então, tem muitos níveis. Isso aqui você vai otimizar uma vez por semana. Feito isso, no mesmo dia, você vai fazer a análise da performance daquele perfil. Então, o que você pode fazer? Você vai entrar no Instagram, nas próprias estatísticas do Instagram para começar, ou você pode utilizar ferramentas de fora. Normalmente algumas sempre tem um período de gratuito para você testar e depois é pago, né? Então, para hora não quer pagar nisso, você pode utilizar a estatística do próprio Instagram, que tá de boa, para conseguir ver se aquele post teve resultado ou não. Então, você entra nas estatísticas e vê que tipo de alcance, impressões, se a pessoa realmente leu o conteúdo, qual foi o tipo de ação que teve mais repercussão naquele tipo de conteúdo. Então, se teve muitas curtidas, likes, comentários, salvamentos, se foi compartilhado. Então, você consegue fazer essa análise de performance no mesmo dia que você vai otimizar para outras mídias. E é dessa forma que você vai utilizar esse Trello de quadro de conteúdo. Espero que você tenha ficado um pouco mais claro de como utilizar essa excelente ferramenta a seu favor. E qualquer coisa é só colocar aqui nos comentários.